Inglês falado rápido pelos nativos. Se você acha que eles falam rápido, que é difícil de entender, que parece que eles estão falando na língua alienígena, que não é o inglês que você estuda ali no papel, eu vou te ajudar com isso. Vou te ajudar a entender o que eles falam de forma eficaz, natural, e também não só isso, como também você falar como eles, dessa forma conectada e rápida. Depois que você conseguir entender o que eles estão falando, você vai achar fácil, vai entender tudo de forma natural. A primeira coisa que a gente tem que entender é que isso que acontece, que eles usam, é chamado Connective Speech, que é basicamente uma fala contraída, porque a gente tem muitas palavras, por exemplo, would have, que é basicamente uma estrutura que a gente pode criar uma frase, e eles falam would have, would have. Então você vê uma contração aqui. É sobre isso que a gente fala do Connective Speech, que é basicamente você pegar duas palavras, geralmente, e juntá-las para quando você falar, fique um som só. Então, em vez de você falar would have, percebe que eu tenho que mudar a posição da boca. Would, fechou. Have, tem que abrir. Agora, se eu falar would have, é um som só. Então, fica muito mais fácil de eu continuar a frase, falar no dia a dia. Por isso que a gente usa o Connective Speech, para ficar uma fala mais natural, mais fluida, mais como de um nativo, tá? Então, é sobre isso que você tem que entender. E você não pode confundir isso com inglês informal, porque muitos entendem que você usar o Connective Speech é basicamente você usar o inglês informal. Mas não, você basicamente apenas, como eu disse, você está usando uma forma contraída das palavras para que sua fala fique mais natural e mais fluida. Assim você pode ter uma conversa mais tranquila entre as pessoas e você não precisa ficar parando as palavras. Você tem would have, não, você fala would have, beleza? A primeira palavra que eu separei, a primeira estrutura que eu separei aqui para vocês foi did you. Basicamente você pode estar assistindo o filme lá e você acha que o nativo vai falar assim, did you, mas não, quando a gente tem essas duas palavras junto, a gente vai falar do ou ja, que basicamente quando a gente tem inglês britânico, eles geralmente forçam um pouquinho mais o A no final. Então, se for um britânico, você vai escutar geralmente um ja. Eu separei uma frase aqui pra vocês. Did you go to the store today? Ou seja, você foi pra loja hoje? Então você vê que, agora se eu falasse da forma não contraída, seria Did you go to the store today? Você percebe que eu tive que fazer uma abertura a mais aqui nessa frase. Did you? Você percebe? Agora não, se eu fizer da forma do Connective Speech, basicamente fica do, um som só. Did you go to the store today? Então você vê que fica uma fala fluida, conectada. E aqui você já está vendo o primeiro exemplo de Connective Speech. Então quando você vê o did you, você já vai saber que o nativo vai falar como do e vai ficar mais fácil de você entender. Porque às vezes a gente escuta ali no filme, num vídeo, eles falam do e você está esperando ele falar did you. Aí você não vai conseguir compreender o que ele falou. Nunca ouvi isso na minha vida. E agora você sabe. Did you é do ou ja. Did you go to the store today? Did you go to the store today? Beleza? Segunda estrutura. What did you? What did you? Aí tem como é que você fala, né? O jeito do Connective Speech ficaria would you? Ou do forma mais britânica, would ya? Então na frase como isso ficaria, Felipe? Se fosse sem um Connective Speech, ficaria What did you have for dinner? What did you have for dinner? Agora se fosse no inglês ali com Connective Speech, ficaria What do you have for dinner? Olha a diferença, isso aqui teve uma diferença perceptível, gritante. Ó, sem o Connective. What did you have for dinner? What did you have for dinner? Agora com Connective Speech. What do you have for dinner? What do you have for dinner? Percebe a diferença? Então quando você está conversando ali, você fala What do you have for dinner? Poxa, sai um som de uma só vez. Fica muito mais fácil também de você falar. Se você está praticando pronúncia e tudo mais, fica muito mais fácil de você praticar. Você pronuncia um som só e você fala What do you have for dinner? Ou What do you have for dinner? Que é o inglês mais britânico. Às vezes até americano mesmo ele usa What do you have for dinner? Entende? Próxima estrutura. Who did you? Who
did you? Eu tô olhando pra cá porque as frases estão aqui pra eu ler pra vocês, tá? Who did you? Seria o som de who'd you, ou who'd. Na frase que a gente separou aqui pra vocês, who did you get to school? Who did you get to school? Agora, com connective. Who'd you get to school? Who'd you get to school? Gente, eu não preciso ficar dando detalhes aqui para vocês perceberem que a diferença é enorme. Sem o connective speech, a fala não fica contraída e fica algo muito mais espaçado, muito mais travado e passa mais uma visão que você tá aprendendo inglês ainda, você tá no começo. Agora, quando você usa a fala contraída, já passa uma sensação de inglês mais natural, que a pessoa já tá numa fluência ali. Então, usar a forma contraída não vai só te ajudar a entender o que os nativos estão falando, mas também como você se comunicar. Quando você for se comunicar com um nativo, vai ficar muito mais natural a sua fala. Então é bom você praticar esses sons, essas estruturas, pegar diferentes frases também para você poder pegar entonações diferentes, para você ir praticando essas estruturas e ir se acostumando, beleza? Próxima. Where did you? Where did you? Também tem vários filmes que você pode ver estruturas ao longo do filme. Para mim é um pouco mais difícil achar cenas de filmes para jogar aqui para vocês, mas você pode estar assistindo e escuta. Where did you? Where did you? Where did you go? Where did you go? Né? Sem o connective speech ficaria where did you go? Com o connective, where did you go? Isso aqui vocês devem escutar muito em vídeos, filmes, desenhos. Where did you go? Where did you go? Where do you go, Jan? Então, você vê que ele é muito usável. E todo mundo usa. Não tem, Felipe, eu vou aprender isso aqui, eu posso deixar pra depois e tal, eu não vou usar muito. Cara, você vai usar todo dia para sua comunicação em inglês. Então, você precisa do Connective Speech, você tem que praticá-lo. Você, de preferência, coloque no Anki essas estruturas. Se você não conhece, tem um vídeo sobre, tá aparecendo impressão para você, para depois você aprender como colocar vocabulário, estruturas, para você praticar. Porque isso vai te ajudar demais na comunicação. Próxima. Could, would e should. Primeiro, should. Should you? Ficaria should you. Should you. Então, ou should you. Então, na frase seria should you leave now? Should you leave now? Sem a forma contrária seria should you leave now? Should you leave now? Agora com should leave now. Should leave now. Should. Percebe que é should you, não é should. É should you. Perceba que aqui o som é um pouco mais difícil, mas com a prática você consegue tranquilo. Should you leave now? Should you leave now? Entende? Agora se eu fosse fazer separado seria should you leave now? Esse aqui é um pouco mais fácil, ao mesmo tempo mais difícil, porque você tem que saber separar o som e ao mesmo tempo mantê-lo junto, né? Porque você está fazendo should you, porque você está terminando com o som de D e coloca um J, né? Should you, entende? Should you leave now? Should you leave now? Tranquilo? Prática, você consegue. Próximo, would you? Esse aqui é mais fácil. Would you help me, please? Would you help me, please? Ou seja, você poderia me ajudar, por favor? Would you help me, please? Could you? Could ya? Então, todas essas estruturas que eu estou falando, você pode fazer com o som do could you, ou a. Então, could you, could ya? Should ya? Tá? Would you, would ya? Ok? Então, could you borrow me? Could you borrow me? Ou seja, você vê que isso só vai te ajudar. Felipe, eu tô com preguiça de praticar essas contrações. Elas só vão te ajudar na hora da comunicação. Então pratique elas, que elas vão facilitar a sua vida e não complicá-las. Agora vamos ver um pouco mais do som do T com Y, que faz o som de CH. Felipe, como assim? Conhece aquela estrutura do don't, que seria o do not? Então, temos uma palavra aqui que é muito famosa quando você está aprendendo inglês, que é don't you. Como eu falo isso de forma contraída, Felipe? Ficaria don't you.
Don't you. Percebe o som aqui do CH, que é um som parecendo com o X? Don't you. Don't you. Ou seja, é o don't com you. Ficaria don't you. Como você usa isso numa frase? Don't you get it? Don't you get it? Então, ficou junto. Don't com you. E o get it você coloca de forma natural. Don't you get it? Don't you get it? Beleza? Got you. Você pode falar got you ou gotcha. Inclusive, existe a palavra gotcha, né? Se você pesquisar aí, você vai ver que existe a palavra gotcha. Tá aparecendo na tela pra vocês. Que é basicamente got you, só que da forma que é o som realmente. Que é gotcha. Quando alguém pega alguma coisa, ele fala gotcha. I gotcha you. Entendeu? Então, você pode falar I got you. Ou seja, você simplesmente falou eu peguei você. I got you. Beleza? E agora, uma coisa que é extremamente importante, agora sendo um pouco dessas estruturas, indo para o som do T, transformando no som do D. Isso aqui é muito bom, pessoal, porque você fala, Felipe, só ficou falando essas estruturas. Não, são 3 tipos de estruturas contraídas que eu tô passando para vocês. Essa foi a primeira. Agora vamos para a segunda, que é o som do T transformando em D. Geralmente ela acontece quando está entre 2 vogais, tá? Isso é essencial de vocês saberem. Então bora lá. Exemplo de bottle. Bottle a gente tem 2 T's, tá vendo que no meio dessa palavra a gente tem 2 T's? Bottle. Mas qual é o som? Não é de T. Claro que é importante ressaltar isso. Que no inglês britânico eles realmente enfatizam o T. Então você não vai ver o inglês, o britânico falando bottle. Você vai ver ele falando bottle. Ou tem um exemplo de tomate, que eles não falam tomato, eles falam tomato. Então, são essas pequenas diferenças do inglês britânico para o inglês americano, mas você vai decidir qual você vai querer seguir. Mas é importante você ter noção dessas regras para quando você estiver assistindo algo no inglês americano, você saber o que você está escutando, para você não ter dificuldade, assim como as falas contraídas, tá? Então aqui a gente tem bottle, é um som de D. Bottle. E esse fenômeno de o T transformar em som de D se chama flap em inglês. Porque o som, quando você fala bottle, ele sobe no céu da boca e ele dobra, né, no céu da boca, bottle. Então isso se chama flap, é quando ele dobra para cima rapidamente para fazer o som de D, bottle. Se você quiser fazer o som de T, você pode falar normalmente que seria o inglês britânico. Mas a gente está enfatizando aqui para você poder entender quando o nativo estiver dizendo, ok? Agora, o D e T, eles têm uns sons de finais nas palavras. Por exemplo, eu separei um poema aqui em inglês para vocês, eu vou ler, eu quero que vocês percebam o que há de diferente aqui, qual fenômeno de pronúncia está acontecendo aqui, e vocês pensem aí enquanto eu vou falando. Sleep well, lie night, woke up for light. Cold wind, sky bright. Best time, just right. Vou ler de novo para vocês. Sleep well, lie night. Woke up for light. Cold wind, sky bright. Best time, just right. Percebeu? Vem aqui comigo. Olha esse poema que tá aparecendo na tela para vocês. Slept well. Agora enfatizei o som do T, não foi? Mas não tem esse som do T. Quando você tá lendo, você fala sleep well. Por quê? É um fenômeno que acontece no inglês. Porque quando tem um D e T no finais de palavras, a gente some com esse som quando a próxima palavra começar com uma consoante. Então você vê aqui, ó. O som normal dessa palavra seria slept. Mas a próxima palavra começa com uma consoante. Então fica sleep well. Para o som ficar mais fácil de ser pronunciado. Porque imagina, você tem que falar slept well. Slept well. Pô, fica estranho. Então você fala sleep well. Sleep well. Porque você falar slept well, sua fala fica travada, fica totalmente ruim. A próxima. Sleep well, light night. Ou seja, se eu tiver que parar também, light night. Aqui o som é um pouco mais natural, mesmo assim fica travado. Você percebe que tem algo estranho. A diferença, light night. Light night. Percebeu a diferença? E os outros também. Woke up
First light. Aqui eu não pronuncio first light. Eu pronuncio first, termina com som do S e pulo pro light. First light. No próximo, cool wind. Aqui eu falo só o som de cool, cool. Não falo cold, não. Eu falo cool wind. E próximo, sky bright, best time, just right. Então a gente some com esses sons de T e D quando tá no final da palavra e a próxima palavra que vem é com a consoante. Essas regrinhas é muito importante você notar, reparar, anotar, praticar, escutar, para você ir reparando, vendo quais os mínimos detalhes do cérebro e compreendendo e você poder ir assimilando essa ideia e se tornar algo natural para você. E cara, você precisa praticar. Se for preciso, assiste esse vídeo de novo, porque ele está completinho, com todas as estruturas contraídas que a gente vê no Connected Speech, nos filmes, na vida real no inglês. Esse aqui é o inglês usado no dia a dia. Então não estou te passando algo que você nunca vai usar na sua vida, isso aqui é algo que você vai usar muito no seu inglês. Então preste atenção em cada detalhe, volta no vídeo se for preciso. E é claro, se você aprende essas estruturas e começa a esquecer, não vai ser suficiente para você. Então, para você parar de esquecer vocabulário e depois ter o trabalho de voltar atrás, assiste esse vídeo que está aparecendo aqui para você parar de esquecer vocabulário usando um Anki para se firmar e você não ter o trabalho de depois ter que ficar fazendo uma técnica de evocação que vai dar muito mais trabalho do que você fixar essas palavras com esse método que eu passo aqui. Até mais!